Globo traz de volta a novela marcada por perder protagonista. Entenda nesse vídeo. Sol de Verão, novela de Manuel Carlos, estrelada por grandes nomes como Irene Havashi, Tony Ramos, os jovens talentos como Mário Gomes, Débora Bloch, que ficou marcada por uma tragédia. E é considerada por muitos a trama que teve um final mais triste da teledramaturgia do mundo. Você sabe por quê? Porque o ator Jardel Filho, que protagonizava a novela, faleceu durante as gravações, abreviando o desfecho da produção exibida na faixa das 8 horas da noite em 1982 na Globo. Muitos fãs do Manuel Carlos torciam pelo resgate da obra por meio do Viva ou do Globoplay, certo? Que agora as novelas antigas estão voltando no Viva e no Globoplay. Mas não será possível isso. Você vai entender nesse vídeo, no decorrer desse vídeo, por que a Globo não pode colocar a novela Sol de Verão na íntegra lá no Globoplay e nem no Viva. A novela Sol de Verão, para você entender, contava a história da Raquel, que é Irene Havashi, que após se separar do Virgílio Celso Thierry, vai viver com a mãe e a filha na mesma rua onde vive o mecânico Heitor, que é o Jardel Filho. Eles logo, acontece o quê? Se interessam um pelo outro, mas o Horácio, que era o Paulo Figueiredo, entra na disputa pelo coração da Raquel. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Você é apaixonado em alguém e tem dúvida se essa pessoa tá correspondendo com o seu amor? Você tem dúvida? Então eu vou te dar uma dica muito legal. Segue já no Instagram, Lúcia Brienza Terapeuta. Lúcia Brienza Terapeuta, para você realizar a sua consulta de tarô e saber se aquela pessoa pode ser a sua companheira. Essa consulta de tarô é maravilhosa. Então segue no Instagram Lúcia Brienza Terapeuta. Ela tem outras terapias, como as terapias dos cristais, a numerologia, mas aquele joguinho de tarô para você saber se a pessoa é certa para você é com ela. Lúcia Brienza Terapeuta. Segue no Instagram. Bem, o Jardel Filho, que era o Heitor na novela, ele acolhe o surdo e mudo Abel, que é o Tony Ramos, que acaba ainda se envolvendo com a Clara Débora Bloch, filha da Raquel. O mecânico, apesar de um jeito grosseiro, é querido pelos moradores da rua, que costumam frequentar muito o seu jardim. Mas essa novela, como eu já falei, ela foi marcada por uma tragédia. Em 19 de fevereiro de 1983, o Jardel Filho sofreu um ataque cardíaco e morreu. Isso abalou toda a produção, incluindo o Maneco, o Manuel Carlos, que era escritor da história. Ele ficou muito deprimido e não conseguiu concluir a obra, e assim a telenovela, assim ele passou para o amigo Lauro César Muniz. A novela, ela foi encurtada e terminou com 137 capítulos. A previsão na época era para terminar com 155 capítulos. Foi substituída pelo compacto do Casarão até que a novela Louco Amor estreasse, porque era muito importante que a novela ficasse mais tempo no ar para que colocasse o Louco Amor. Mas aí você vai entender também no decorrer desse vídeo o que aconteceu para não ter Louco Amor antes e ter o compacto do Casarão. Bem, a história do surdo-mudo, Abel, vivido pelo Tony Ramos, servia de sustentação para uma proposta ousada na época, que era a mulher que quebra com os vínculos do casamento para seguir seus próprios sentimentos. No caso, a personagem da Irene Havashi, a Raquel. E, para você ter uma ideia, pessoal, muitas vezes a gente tem medo de viver aquela nossa história, o romance certo com a pessoa certa. A gente tem aquelas crenças que a gente não é suficiente, que a pessoa não me merece. A gente tem isso, não tem? Muitas pessoas têm. Então, segue o perfil da Rita Anderi. Rita Anderi no Instagram. Ela, com a PNL e a hipnose clínica, vai te ajudar a quebrar todas as suas crenças, todos os seus medos,
todos os seus traumas e assim você encontrar o grande amor na sua vida. Não é mágica, não é nada ligado à espiritualidade, é ciência, é o poder da sua mente que você vai fazer com que você encontre um amor na sua vida. Segue Rita Andery no Instagram e faça a sua consulta com ela, que ela combina a PNL com a hipnose clínica. Segue no Instagram para você conhecer o trabalho dela. Você vai desbloquear os seus medos e traumas e assim arrumar a grande pessoa na sua vida. Rita Andery está na descrição desse vídeo. E também tem um destaque muito grande nessa novela, que é o Tony Ramos, porque o trabalho dele como Abel, o surdo-mudo, como eu já falei muitas vezes aqui, nas escolas, as crianças passaram a reproduzir a linguagem dos surdos e mudos. E também o alfabeto dos sinais começou a ser distribuído nas ruas das grandes cidades brasileiras. Esse foi muito bom do Sol de Verão. E você sabia que essa novela foi feita para o Jardel Filho? Foi feita para o Jardel Filho. Ele participou da sinopse, da criação da ideia da novela junto com o Manuel Carlos. O Sol de Verão nasceu num Réveillon, durante um café da manhã no hotel Caesar Park, lá no Rio de Janeiro. Como o Jardel Filho era muito amigo do Manuel Carlos, para quem ele estava até escrevendo um espetáculo de teatro, ele começou a querer fazer uma novela pro amigo. E aí foi escrita Sol de Verão. Você que não conhece o Jardel Filho ele nasceu em São Paulo em 1927 e ainda participou do elenco, o primeiro elenco da Globo, realizando 17 novelas lá. Ele é de uma família de artistas e o Jardel Filho gostava de declarar que ele era triplamente paulista. Como assim, Alexandre? Porque ele nasceu no estado de São Paulo, ele nasceu na cidade de São Paulo e na maternidade São Paulo. O seu nascimento ocorreu durante uma temporada teatral que seus pais promoveram na cidade e a família logo voltou para o Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país. Hoje a capital é o quê? Brasília. Na década de 40, para você ter uma ideia, o Jardel Filho começou a trabalhar em peças e filmes, atuando ao lado de grandes nomes do rádio, como Lamartine e Babo. Se você não conhece, eu vou fazer o vídeo do Lamartine qualquer hora aqui. Também esteve entre os pioneiros da televisão brasileira, que foi inaugurada em 1950. Participou do Grande Teatro da Tupi na adaptação de vários clássicos que a Tupi realizava na década de 50, nas primeiros anos da televisão. Ainda na primeira fase da TV Paulista, que agora é TV Globo, atuou ao lado da Cacilda Becker, com quem também protagonizou o filme Florada na Serra. Em 64, ele participou da novela de estreia da Janete Claire na televisão, na TV Tupi, O Acusador. E eu falei que o Jardel Filho fez parte do primeiro elenco da Globo, que foi inaugurado em 1965. Ele fez um seriado policial chamado 22-2000 Cidade Aberta, que era um seriado policial. E sua estreia nas novelas foi em 69, na novela A Ponte dos Suspiros, do Dias Gomes, que teve que até usar um pseudônimo. Errei. Qualquer um erra aqui. E ele fez muitas novelas da Globo, como Bem Amado, também Sinal de Alerta. Foi para a TVS, que era antes do SBT, era TVS, onde ele fez a novela O Espantalho, em 77, da Ivani Ribeiro. 2 anos depois, ele voltou para a Globo e fez uma novela até que foi marcada na época, uma novela que causou polêmica, Coração Malado, da Janete Claire, que ela mostrou cenas de masturbação e estupro pela primeira vez em uma novela, porque é pioneira, então mostrou essas cenas que chocou a sociedade na época. E o Jardel Filho deixou o seu legado na televisão brasileira e a sua história. Para terminar a história do Jardel Filho aqui, ele tem 2 filhas. Bem, Sol de Verão, para você ter uma ideia, o primeiro título da novela era para ser
Um Amor de Verão, mas mudaram o nome. E a Globo sempre, antes de fazer uma novela, ela registra o nome das novelas. Você tem uma marca, certo? Você tem uma loja virtual, uma loja física, conhece alguém que tenha, que pensou nesse nome com muito carinho, com muito amor e não quer se desfazer desse nome? Você conhece alguém? Então é muito importante você registrar esse nome, essa marca, porque é uma marca sua. Você ganha dinheiro com isso. Pensou? Você não registrou? Alguém pode utilizar esse nome e assim roubar toda a sua ideia, toda a sua segurança econômica e jurídica. Não passe por isso. Então, eu tenho o lugar certo, que é na PA, Produtores Associados, Marcas e Patentes, Instagram PA Marcas. Já estão há 32 anos no mercado, registrando a sua marca. Então não perca tempo, é só você falar sim, que eles fazem todos os trâmites. PA Marcas. Você gosta de WhatsApp? Então manda o WhatsApp para Rosane no 11 97539 6527. 97539-6527. Fala com a Rosane que ela vai realizar o registro da sua marca. Em 82, a Globo já anunciava a nova novela Sol de Verão. Esse ano o verão começa mais cedo e ninguém será o mesmo depois dele. Sol de Verão terminou com uma cena de Jardel Filho com Irene Ravache, com a imagem congelada, e surgiu a narração em off com a seguinte mensagem: uma ideia não morre, é uma semente que germina despertando novas ideias. A bandeira de Heitor está em nossas mãos. Olha, pessoal, quando o Jardel Filho morreu, o Maneco ficou muito abalado. A Globo ficou muito preocupada com o que fazer na novela. E aí o Maneco sugeriu que assumisse a morte dele na trama, porque o Brasil todo sabia que o Jardel havia morrido. Era uma tristeza nacional. O Maneco queria fazer 16 capítulos para encerrar a novela, mas o Boni mandou um comunicado dizendo que não daria para ser apenas 16 capítulos, porque a próxima novela não estava pronta. O Louco Amor não estava pronto, então ele precisava escrever os capítulos enquanto eles preparavam a novela seguinte. O Manuel Carlos discordou, não quis fazer a novela e assim ele passou pro Lauro César Muniz. Ainda mais depois, o Maneco, depois do Sol de Verão, ele saiu da Globo. Mas ele não saiu da Globo por causa desse episódio. Ele só voltou em 91 para fazer a novela Felicidade. Até que tem uma música do Fábio Júnior, né? Felicidade. Mas não tem nada a ver com a morte do Jardel Filho. O Sol de Verão, ele escreveu uma reportagem, uma matéria, um texto para a revista Veja, criticando um diretor da época. Ele falou sobre o comportamento inadequado desse diretor, criticando esse diretor. Assim, causou aquele mal-estar na Globo, certo? Aí, quando chegou para renovar o contrato, não foi renovado, tinha vencido. Assim, a Globo não renovou o contrato e ficou aquele clima para ele não continuar. Mas aí, ele foi chamado para fazer em 91, como eu falei, a novela Felicidade. O término dessa novela Sol de Verão foi tumultuado. Os textos chegavam em cima da hora e as cenas eram gravadas pouco tempo antes de serem exibidas. O Lauro César Muniz ainda falou que ele escrevia um capítulo hoje, que seria gravado amanhã e exibido depois de amanhã. Então ele só tinha distância de um capítulo por dia, à frente de um capítulo por dia. Era uma loucura. Com essa dificuldade, a Globo aí sim optou por manter a ideia do Manuel Carlos, mesmo sem ele, e optou para terminar a novela antes. Assim, a novela terminou com 17 capítulos, 3 semanas, tendo seu fim antecipado em 2 meses. Como eu já falei, na sequência a Globo reprisou o compacto na novela O Casarão de 76 do próprio Lauro César Muniz, com 18 capítulos, enquanto eles gravavam Louco Amor para estrear em tempo necessário. A reprise desse compacto derrubou os índices de audiência da Globo.
a TV Bandeirantes lançou uma novela, a novela Sabor de Mel, do escritor Jorge Andrade, e ainda com muitos profissionais da Globo que inclusive estavam no Sol de Verão, como o Roberto Talma. O Casarão derrubou a audiência da Globo e fez com que a audiência da Band aumentasse. Aí Louco Amor estreou, a Band não viu mais a liderança no horário e a Globo voltou a liderar com larga vantagem. A cenografia da novela foi toda feita em alvenaria, em plena cidade do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, todos os ambientes necessários das gravações das cenas externas. A produção ficava localizada no bairro do Flamengo, e com o sobrado do Heitor, o prédio onde morava a Raquel e um terreno baldio. Sol de Verão também marca o retorno de muitos atores e atrizes da Globo, como a Irene Ravache, que ficou 16 anos longe da Globo. A última novela que ela fez foi Compra Essa Mulher. O Nelson Xavier também voltou da Globo depois de 14 anos. O Gécio Amadeu também, depois de 12 anos, voltou às novelas da Globo. Sol de Verão ficou marcado com isso. Se você lembra dessa novela, comenta, que eu quero saber se você assistiu na época essa novela e você lembra de toda a repercussão da morte do Jardel Filho. Bem, o Eric Bretas, que era diretor do Globoplay, ele revelou que não é possível ver na íntegra Sol de Verão. Infelizmente, a Globo perdeu esses capítulos, esses 137 capítulos originais, e restaram apenas 8. Muitas pessoas na internet falam que a Globo ela apagou esses arquivos porque teve essa morte do Jardel Filho, que quando uma novela traumatizava muito a Globo, eles apagavam algumas novelas, e assim Sol de Verão é uma delas. Se você tem alguma cena gravada aí em VHS ou conhece alguém, entra em contato com a Globo para colocar lá no Globoplay. Mas então Sol de Verão está entrando no registro Fragmentos, na seção Projeto Fragmentos, que tem outras novelas também que não estão na íntegra. E Sol de Verão é uma delas. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal Alexandre Daniel. Também se inscreva, siga-me lá no perfil alexandredaniel.oficial no Instagram. Muito obrigado e eu volto no próximo vídeo.